Vamos com informações lá de Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que institui o programa Auxílio Gás, que garante o botijão de gás gratuito a famílias de baixa renda. Vamos falar com o Theo Cury, nosso analista, que vai trazer informações com relação a essa medida provisória. Theo, as contas feitas pelo governo, e aí não só em termos de gasto público, mas também as contas feitas nesse momento pelo governo e pelo Congresso em ano eleitoral. O que a gente pode falar sobre essas bandeiras que são trazidas aqui? O que foi colocado na mesa nesse início de 2026? Bom, Carol, não podia ser diferente a aprovação desse texto, um texto que obviamente é benéfico para o governo do presidente Lula, que foi quem enviou essa proposta ao Congresso Nacional, uma proposta que foi primeiro aprovada agora na Câmara dos Deputados e vai para o Senado Federal, mas que também é importante ter a digital dos deputados e dos senadores em um ano eleitoral. Então, no final das contas, isso é considerado um ganha-ganha. Ganha o Palácio do Planalto, ganha o presidente Lula quando consegue a aprovação de um texto como esse, porque vai ser utilizado na campanha eleitoral, como ganham também os deputados e os senadores que aprovarem esse texto, que votarem favoravelmente a esse texto e mostrarem isso lá nas eleições de outubro desse ano para os eleitores deles, mostrando algumas das medidas adotadas e tomadas por esses parlamentares ao longo desse período em que eles estão sentados na cadeira representando seus eleitores aqui em Brasília, seja na Câmara, seja no Senado Federal. Então, foram 415 votos a favor, 29 votos contra. Ele acaba criando aquela modalidade de gratuidade no botijão de gás às famílias que são inscritas no CAD único, né, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que tem renda per capita de até meio salário mínimo. Então, é um programa popular, é uma medida popular que tem também um teor eleitoreiro que é importante nessa disputa eleitoral em um ano eleitoral como é o de 2026. É uma das apostas do governo para esse ano. É um texto que ainda vai para o Senado Federal. Como houve mudanças no texto que foi apresentado, no final das contas, o presidente Lula vai ter de sancionar. A expectativa, obviamente, é de que seja aprovado sem grandes dificuldades, porque é isso, acaba beneficiando o autor, que é o Palácio do Planalto, e também quem modificou e quem aprovou esse texto lá no Congresso Nacional, os deputados e os senadores. Tudo isso conta ponto em um ano importante como é o ano eleitoral, Carol. Então, esse é um dos pontos e uma das propostas que são apostas do governo nesse ano. Há ainda outros focos, como, por exemplo, a segurança pública. A gente falando da PEC da segurança pública, daquele projeto de lei antifacção, porque a segurança pública é um dos focos do governo para as eleições desse ano. O presidente Lula deixou isso muito claro, inclusive ontem, durante os discursos, o discurso que ele fez lá no Supremo Tribunal Federal, na reabertura do trabalho do Judiciário. O presidente Lula teve a possibilidade e a oportunidade de falar. E, entre outras coisas, focou a atuação do governo nesse ano em pautas de apelo popular, que são, por exemplo, essa que foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, da MP do gás, mas ao mesmo tempo para a escala 6x1, para essa modificação nesse regime de trabalho do brasileiro. Então, temas trabalhistas serão abordados pelo governo e terão prioridade dentro do governo. Assim como, por exemplo, ações que têm o objetivo de combater o crime organizado e o avanço das facções criminosas aqui no Brasil. Na parte de trabalhista, de direitos trabalhistas para a população, o governo também aposta nos apps, na relação de trabalho dos trabalhadores por aplicativo aqui no Brasil. Então, tudo isso entra dentro desse combo previsto para esse ano no Congresso Nacional, propostas do governo que serão encaminhadas ao Congresso ou que já estão lá no Congresso Nacional, mas que o governo vai priorizar essa aprovação. Isso encontra também uma concordância dentro do Congresso, não tem como ser diferente, porque, como eu disse, é um ganha-ganha. O próprio presidente da Câmara dos Deputados,
O Hugo Mota já sinalizou que nesse primeiro momento do ano, que começa agora na prática o ano legislativo a partir do dia 2 de fevereiro, ontem, que vai tocar propostas e projetos que tenham essa similaridade com o que pensa o governo do presidente Lula, porque é importante para a Câmara dos Deputados também essa aprovação. É o que lá na frente eles vão mostrar para os eleitores deles na hora de pedir esse apoio na busca ou pela reeleição ou na tentativa de conquistar uma outra vaga, um outro cargo.